noite, a família Canção Nova, vocês sintonizados no Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando mais um programa Trocando Ideias, ao vivo, direto de Cachoeira Paulista. Sim, ao vivo, em meio aí essa semana de festas, né? Entre Natal, Ano Novo, mas nós estamos aqui, né, juntos para trabalharmos, para evangelizarmos, para estarmos fazendo companhia um ao outro, não é verdade? Muitas pessoas também nesse tempo ficam meio saudosas, melancólicas, né? Mas nós estamos aqui para ser companhia para você e você também companhia e ajuda para que a gente possa cada vez mais cumprir com aquilo que é a nossa missão, que é o nosso objetivo, que é evangelizar. O programa Trocando Ideias, você já sabe, ele tem tema livre e você pode fazer a pergunta que você quiser. Eu insisto todas as semanas dizendo, não existe pergunta boba. Aquilo que você quer saber é importante, por mais tolo que você acha, não existe isso. Pergunte, não guarde os embrulhos, não fique aí, né, com dúvidas, mande a sua pergunta. Dentro do possível, aquilo que a gente puder e souber, nós vamos responder. Aquilo que não soubermos, a gente pesquisa e depois também acaba respondendo a você, tá certo? Então, o programa ele só acontece se tem a sua participação. Venha fazer parte conosco, venha aqui trazer o assunto para a mesa, vamos trocar ideias. Comigo aqui hoje, a Elaine Ribeiro, que é psicóloga, que também já várias vezes esteve aqui no programa, vocês já conhecem. Bem-vinda, Elaine. Obrigada, boa noite. É um currículo extenso, né, gente? Mas fica a gente ficar falando currículo aqui, vai não muito precisa. tempo. Não precisa. Boa noite a todos e deixo também aí um abraço a um monte de gente que já tinha deixado recado. Manda um abraço, manda um Feliz Natal, ainda nas oitavas um Feliz Natal. E mais uma vez, muito obrigada, né, por poder também compartilhar aquilo que a gente conhece, sabe, e ficar feliz de fato por ajudar tanta gente que nos acompanha pela internet, pela TV, no Brasil, fora do Brasil, então o nosso alcance realmente é muito grande. Que bom. E aqui do meu lado esquerdo, ele, meu querido esposo, Cleto Coelho. Lá, ele quer uma salva de palmas. Hoje de uma maneira especial aqui, porque hoje nós estamos completando 19 anos de casados. Né? Até aqui nos ajudou o Senhor, né, meu bem? E vamos? Em frente, para frente. A vida continua. 19 anos de vida matrimonial e como passa, né? Passa rápido. A gente nem vê, a hora que percebe os filhos já estão aí, já jovens, né? E a gente aprendendo. Por isso que a Carla, aquilo que você disse no início é importante. Não tem pergunta boba, não tem assim. Porque às vezes a gente fica meio envergonhado fazer alguma pergunta, mas não tem pergunta boba, sabe? Não fique com vergonha, faça sua pergunta. Porque eu e a Carla temos 3 filhos, Rebeca, Davi e Sofia, cada um na sua idade, né? 18 anos, 15 anos e 11 anos. E desde quando eram criancinhas, a gente sempre aprendendo a ser pai, sempre aprendendo a ser mãe, sempre aprendendo a ser esposa. Chegamos aí aos 19 anos e graças a Deus eu feliz porque juntos, né, estamos felizes. Num ano tão difícil de luta, né? 2016 foi muito difícil. Eu e a Carla escrevemos este livro, Casamento Fortalecido. E quando você olha assim, de repente, puxa, mas casamento fortalecido, o meu casamento está mais para enfraquecido do que para fortalecido. É um conteúdo para o seu casamento. É para quem se encontra com um casamento bagunçado, em desordem, em pedaços, onde já perdeu a confiança, perdeu o respeito um pelo outro, parece que o amor acabou, está aqui, um conteúdo para você. E também para aqueles que estão bem, né? Já fortalecidos. Um conteúdo que ajuda a manter, somar. Dê de presente. Eu falei, né, na época do Natal, né? Neste Natal, dê um presente para um casal. Livro, Casamento Fortalecido. Então, feliz por quê? Num ano tão difícil, a gente conseguiu escrever esse conteúdo, que é um conteúdo de esperança para os casais e para as famílias. É ele, né, gente? Só ele mesmo, meu marido. Eu quero mandar um abraço especial hoje para os meus compadres que estão lá em casa, nos assistindo neste momento, ficaram lá tomando conta da casa. Aqueles que acompanham a Canção Nova há mais tempo,
né, sabem, conhecem muito bem. Meu compadre Paulo Vitor e sua amada Letícia. Então, um beijo a vocês, estão lá e vocês em breve verão o Paulo de novo por aí, né, fazendo algumas participações. Viu, Paulo? Tá aí nesse comprometimento. Elaine, o Cleto falou de casamento, falou de relacionamento, então vamos começar aqui já dando o pontapé inicial. A pessoa pede para não ser identificada, né? Ela diz assim, venho de um relacionamento de 12 anos. Nós tivemos problemas e terminamos. Nesse meio tempo descobri que estou grávida. Passamos quase 2 meses separados. Agora ele me procurou e resolvemos nos dar uma nova chance com o nosso fruto. Porém, descobri que ele esteve com várias garotas nesse tempo e agora isso me perturba. Nosso relacionamento era muito lindo, mas agora estou criando um bloqueio. Não estou à vontade, não sei o que fazer. Acho que não vou conseguir passar por cima deste tempo e ficar achando que a qualquer momento ele vai me trair. Não somos casados, mas tivemos um relacionamento muito presente um com o outro. Gostaria de uma orientação. Você fala de 12 anos de união, que não são 12 dias nem 12 meses, é muito tempo da vida, né? De idas e vindas, a gente não sabe todo o contexto, então é difícil falar em cima de um trecho também. Mas naquela história, se vocês resolveram fazer a volta, é muito difícil, mas talvez você tenha que relevar aquilo que ficou num passado não tão distante assim. E colocar isso no papel. E colocar e sentar e conversar e discutir e falar do seu desconforto. Porque também, possivelmente, ele vai te jogar algumas coisas. Você falou que teve idas e vindas. Talvez nesses términos, né, muita coisa também aconteceu, eu não sei de que forma. Não justificando os atos que ele teve, mas tem um contexto por trás. Então, a questão do diálogo, para que vocês possam colocar esse teu desconforto que está acontecendo, o que vocês querem viver daqui para frente. Porque ela falou, olha, nós não somos casados, mas já é um tempo de união, que talvez seja tempo até de colocar isso. O que nós queremos? Né? É formalizar isso de fato? É levar essa união daqui para frente de uma maneira... a fim de, vamos dizer assim, alinhavar aquilo que ficou para trás, redirecionar as coisas que não ficaram boas. Né? Penso até que o Cleto ele já está assim, né? Ponto para dar uma ideia para isso, mas penso que são alguns caminhos que você possa fazer, porque não é pouco tempo e agora também existe uma criança que não justifica, mas também, peraí, por que vocês estão juntos? Né? Assim, do ponto de já deixa o Cleto trocar a ideia dele ali, mas do ponto de vista emocional, psicológico, é possível resgatar a confiança? Eu diria assim, existe aquele termo popular, confiança quando quebra é difícil você retomar. Então, você tem que ter também sinais de que essa confiança possa ser resgatada. Só que eu quero, de fato, ter aquela pessoa perto de mim, eu consigo relevar, porque se você releva, uma coisa que é importante, eu penso, eu briguei com a Carla e falei, olha, Carla, te perdoei. Aí, na primeira oportunidade que eu tenho, você lembra aquele dia que você fez aquilo comigo? Eu sabia que você ia fazer isso de novo. Então, se ficar esse ranço, é muito complicado. Agora, também vai depender da história de vida dela. Porque também se ela já passou por machucaduras, por traições, por situações assim, cada vez que você vê uma coisa, lembra, né? Retoma toda uma história aí. Então, é um longo trabalho de restauração. Do ressentir, né? O ressentir, você sente de novo com a mesma emoção, às vezes pela mesma pessoa ou por uma outra pessoa, e você relembra aquilo. Então, é todo um trabalho de reconstruir mesmo, né? Eu acho que é possível, mas tem que haver uma série de concessões, de revisões, de novas posturas de vida também. Muito obrigada, Elaine. Imagina. Eu acredito, né? O difícil desse trocando ideias é esse atendimento à distância e a gente não sabe. Sem muitos dados, se os dois estão acompanhando ou se só ela está acompanhando. Mas se tivéssemos aqui atendendo os dois, eu sou uma pessoa, e a Carla também, a gente sempre acredita de que é possível retomar, recomeçar a vida, né? Existe aí uma traição, e a Elaine falou muito bem, se ficar remoendo isso, por mais que a pessoa peça o perdão, você dá o perdão, mas você fica com isso dentro da tua cabeça, e hora ou outra, quando ele pisa na bola em outro aspecto da vida, né?
não lavou a louça que você esperava ele lavar. E junta a toalha do banheiro que ele usou a dele, usou mais a sua, vai juntando essas coisas. Pessoais, viu, gente? São próprios. Isso acontece em casa. Mas aí vai juntando essas coisinhas e aí você joga na cara a traição. Então é difícil. Mas eu acredito sempre que a partir desse querer viver uma vida nova, esse encontro com o Cristo, com o amor de Deus, essa retomada de vida, eu acredito. Precisa aí saber se querem se casar, né? É uma decisão, né? Uma decisão de não ficar remoendo isso. Se um dia ele chega mais tarde em casa, já vai, mas etc. E às vezes não é, pegou trânsito, tem tantas coisas, mas já fica... Não, ou eu quero acreditar ou eu não quero confiar. Também tem que tomar essa... Se o rapaz às vezes chega com flores, presenteando ela já vai achar que ele está dando flor porque fez alguma coisa. Então, você tem que se reposicionar novamente, você tem que acreditar. E quanto ao quebrar, eu faço sempre esse paralelo. Quando uma jarra cai no chão, quebra um vaso. Quando um vaso quebra, fica os cacos. Olhando um para o outro, estão diante de cacos, né? Já não tem mais a confiança despedaçou, o respeito se perdeu, estamos em cacos. Se leva para um artista, o artista consegue restaurar esse vaso. Leva um tempo, o artista restaura o vaso. Falando de Deus, o grande artista, o criador de todas as coisas é Deus. Então ele pode pegar a minha vida, a sua vida, a vida desse que traiu, que está um caco, e restaurar, fazer uma pessoa nova. A gente acredita nisso. Elaine, eu vou voltar com você, porque a pessoa pede para não ser identificada, ela é de São Tiago, no estado de Minas Gerais. Gostaria que a psicóloga falasse mais sobre a insegurança. O que faz o ser humano ser inseguro? Ai, que bom. Então vamos lá. Isso remete a gente falar um pouquinho lá da história da infância, né? Uma coisa que nos torna adultos inseguros é quando você está lá, né? E talvez alguns de nós já tenhamos ouvido isso na infância. Você fez a flor verde, né? Você desenhou ela com as pétalas toda verde, com cabo preto. Vem alguém e fala para você assim: que coisa horrível, a flor não é assim. Ela acabou contigo. Mas você foi lá todo, né, lindão, bonitão, levar aquela flor que era preta, verde, sei lá, azul, não importa. Aí você fez uma outra coisa, vai alguém lá assim: isso está feio. Então você não reforça, por exemplo, a criança positivamente naquilo que ela faz. Outra coisa, por exemplo, ela tira 10 na escola. Você não fez mais que obrigação, porque você só estuda. Aí se ela tirou 5 na escola, aí você fala: pô, você é burro. Então perceba, a construção dessa segurança e da autoconfiança, ela se dá na infância. E ela vai ser reforçada na medida do tempo. É interessante que a gente saiba disso para até saber como conduzir os nossos filhos, né? Agora, por exemplo, eu já sou um adulto, então já estou formado e fui criado nessa forma, né, da insegurança. Seria muito interessante para aquele que percebe o inseguro reforçá-lo naquilo que ele faz de positivo e encorajá-lo, porque a pessoa insegura, por exemplo, ela te dá isso aqui de presente, essa Bíblia, e ela fica pensando: acho que a Carla não vai gostar. Ela nem abriu. Ela nem olhou, ela deixou de lado. Então, ela já traz essas crenças de menos-valia, né, de insatisfação consigo. E parece que por mais que ela, vamos dizer assim, seja reforçada, então também é um trabalho psicoterápico de entender as raízes disso. Às vezes nem foi na infância, foi numa fase mais intermediária, de idade escolar. E também ela vai se tornando insegura, às vezes, por características, né? O que é tão comum hoje não é mais porque você é alto, magro, gordinho, baixinho. Você pode ser bonito e ser achincalhado, né, na escola, passar pelo tal do bullying, enfim. Então, essas coisas todas vão construindo a insegurança. Então, comece a perceber um pouco na tua história como isso foi acontecendo. E vá tendo, vamos dizer assim, a coragem dos pequenos passos de se lançar. Se você é inseguro, peça o apoio de alguém também. Olha, eu não estou segura de comprar um presente para a Carla. Vamos lá, você que conhece mais a Carla, vai comigo? Para fazer, dar esse passo a passo também. Então, eu diria assim, o auto-reconhecimento das suas características também é importante, ajuda muito.
Isso ajuda a trabalhar essa insegurança, porque você acaba, não sei se é aumentando a autoestima, né? Mas assim, dando um ganho, então você também... Porque, veja, a pessoa que é insegura, geralmente ela vai demonstrar isso em todos os campos da vida. Não, na vida afetiva, que ela nunca se acha suficiente para o parceiro, por exemplo. No trabalho, que ela nunca percebe os resultados positivos que ela tem. Na faculdade a gente vê muito, né? Aquele aluno que naquele primeiro semestre da faculdade vai lá apresentar o seu trabalho e ele já vai falando, olha, professora, tá ruim. Eu já vivi isso várias vezes aqui, em outros locais. Professora, tá muito ruim. Não tá, vai lá. Você fica ali apoiando o aluno, né? Às vezes não tá perfeito, mas bacana, você venceu os seus medos. Né? Às vezes a gente é carente, e isso tem um pouco da nossa cultura também, que se desqualifica um pouco. Né? O brasileiro muitas vezes se desqualifica um pouco e não tem tanto essa autoconfiança. Aí. Chegou uma pergunta aqui, ó, da Socorro. Para Elaine, para mim e para o programa Trocando Ideias. Qual deve ser o papel dos avós na vida dos netos? Doutora Elaine. Vou começar comigo de novo? Então vamos lá. É a Socorro. Ela é vovó. Ela é vovó. Então, Socorro, vovó, uma boa noite para você. Avós são avós e pais são pais, né? São papéis distintos e isso é bem importante, né? Para que os pais não assumam a responsabilidade, os avós não assumam a responsabilidade que é dos pais, né? Que eles possam ser parceiros, porque a presença de avós é extremamente importante. Quem de nós não tem boas memórias, né, dos avós, ainda mais nessa época de Natal, né, nos remete muito. Mas que eles têm papéis distintos. E que nessa questão de pais, avós e netos, é muito importante, e que eu vejo muito constantemente isso na clínica, a integração ou não na educação. Porque, por exemplo, às vezes você trabalha o dia todo, seus filhos ficam com os avós. E às vezes, ou os pais dão uma ordem, os avós outra, e isso vai entrando num conflito. Todo mundo diz, né, que o avô é a mãe com açúcar? A avó, né, é mãe com açúcar. Só que a gente tem que tomar cuidado na dose do açúcar. Senão a gente mela, né, o caldo, ou estraga um pouquinho a educação. Ou aquele ditado mais feio ainda, que pai educa e vô deseduca, né? Eu não gosto desse dia. Eu também acho que não, eu acho que é um pouco pesado. Algumas coisas pesado, assim. Avô estraga. Eu acho que assim, tem que haver um acordo, um combinado ali entre avós. Olha, ele não pode, sei lá, ficar 5 horas no videogame. Então ele tem que ficar X tempo no videogame, tem que fazer as tarefas ou não. Então, isso é importante para que os pais não tirem essa autoridade, os avós não tirem a autoridade dos pais, mas que também eles tenham a autoridade sobre os netos naquilo que for confiado. Mas eu vejo muito... E também tem uma coisa com os avós que a gente não pode perder, eu acho que é um viés importante, a história da família, né? O quanto a nossa história, ela também vem, os nossos costumes, né? E essa proximidade, ela é importante, porque ela vai contando para nós. Né? Quem tem bisavô, então, mais rico ainda, né? Que pode conhecer um pouco mais desse viés. Né? E bom, tá aí. Então, avós são importantes, viu, gente? É só a gente chegar no equilíbrio aí dos dois, tanto dos pais como dos avós. Eu acho que uma boa conversa também dos pais com os avós ajuda, né? Ó, aqui em casa nós somos criados assim por vocês, mas aqui a gente chegou nessa... E chegar nessa, né, nesse acordo aí para ver a cartilha que deve ser seguida para não ficar ruim para nenhum dos dois lados. Mas vamos conviver com os nossos avós porque vale a pena. Cleto, aqui ela também não quer ser identificada a pessoa e diz assim, às vezes fico muito triste, tenho muita coisa para agradecer a Deus, mas nem sempre sinto alegria nisso. Vou conquistando alguma coisa, mas sempre falta algo. Posso estar em oração que nem sempre sinto realizada. Vejo que o fato de meu esposo trabalhar fora e vir somente aos fins de semana está me incomodando muito. E eu fico só cuidando do nosso filho de 2 anos. Já tentei falar com ele, mas ele não resolve e para não ficar brigando estou me calando. Não consigo conversar com ele e quando converso é bem difícil. Fico pensando se realmente devo aceitar essa distância familiar ou insistir com ele uma solução. Gostaria de uma orientação. Bom, de tudo que você foi falando, o que eu anotei foi que ela vive momentos de tristeza, mas quer viver a alegria, quer mais agradecer a Deus.
e tem a realidade do esposo e do filho. O que eu vejo que falta aqui é dar nome às situações e dialogar com o seu esposo. Porque vai juntando um pacote de coisas, não fala para ele, você acha que ele deve estar imaginando e vai ficando isso, e dentro de você vai explodir, e explode como? Na tristeza, e a tristeza mata. É dialogar, mas dialogar o quê? Não é chegar de uma vez e fazer uma lista de situações. Precisamos conversar sobre isso. Não, primeiro, esse distanciamento dele é bom? Isso vocês vão ter que pesar. Dá para ele vir morar onde vocês estão? Que seria o ideal? A realidade de estar sozinha com o filho, já é um outro ponto. Porque ele pode estar próximo também e você continuar sozinha com o filho. Mas o que eu vejo é de dar nome. Na cura e libertação a gente trabalha muito isso. Você vai atender a pessoa, aí você pergunta para a pessoa assim, tem algum ponto da sua vida que você quer que a gente reze nesse sentido? Da pessoa fala assim, filho, reza por tudo, tá tudo muito grande, tá, aí a gente reza. Mas quando a pessoa sinaliza um ponto que dói mais, é melhor. Quando a gente vai na farmácia, a gente fala lá para o farmacêutico, tô com dor de cabeça, daí o remédio vem para dor de cabeça, tá tudo doendo. Então, esse diálogo, principalmente do casal, marido e mulher, precisa ser pontualizado. Nós vamos conversar sobre o quê? Eu e a Carla, atualmente, já faz algum tempo, alguns anos, quando tem algum atrito entre nós, a gente já sabe aonde está o ponto, onde está pegando. Porque a gente conseguiu separar, a gente montou uma hierarquia de valores que a gente colocou nesse livro Casamento Fortalecido. Entre nós, cônjuges, marido e mulher, o conflito, entre os filhos, situação de comunidade, situação de familiares, situação de amizades, é a nossa carreira, é a nossa profissão, é a nossa missão. Aonde está o problema? Porque tem hora que a gente não acha e começa a rivalizar. Então aqui o que eu acho é que falta o diálogo. Não sei se eu me estendi, mas é parar para conversar. Mas conversar sobre o quê? Sobre o que você vai falar com o seu esposo para arrancar essa tristeza de dentro de você? O diálogo ele é fundamental na vida do casal. Não dá para a gente fugir dele e tentar achar uma solução fácil, né? Rápido. Você não tem um remédio na farmácia, né, para relacionamento conjugal. Então, a questão é, vocês precisam conversar. Você pergunta ali, eu devo insistir? Deve. Porque você tem que dizer daquilo que são os seus sofrimentos, ouvir o dele também, ver o que dá para fazer, o que não dá, e pôr num papel. Tem hora que a gente tem que pôr isso. Vale a pena continuar? Às vezes está ganhando muito, mas está perdendo aqui. E é isso que o Cleto falou, porque às vezes não é o fato dele estar longe. Como é que está a sua vida? Você também está sem atividade, né? Sim. Porque assim, você precisa ter alguma atividade também para não ficar só nisso, porque daí, cabeça vazia, gente, é oficina do diabo mesmo. Então, de dar uma analisada em tudo na vida conjugal de vocês, mas na vida familiar também, que vale a pena, tá? Vamos ver aqui. Hoje a questão toda é relacionamento, viu, Elaine? Vamos lá, ó. Também não quer ser identificada. Sim. Assim, tenho 15 anos, estou grávida e moro na casa da minha sogra em um cômodo. Meu marido, de 17 anos, está desempregado. Vivo brigando com ele, pois somos muito novos. Já tentei conversar, mas queria uma forma melhor para conversar, pois choro à toa e tremo de raiva. O fato dele estar desempregado e ambas as famílias estão nos ajudando. Somos casados há 1 ano e 2 meses. Nosso bebê nasce em janeiro. Como resgatar o amor de antigamente? Como posso fazer isso? Você tocou num ponto. Primeiro que vocês são super novinhos. Se ela está me falando que tem 15, ela casou com menos de 14. Bem, né? precoce. Né? Bem jovenzinho, sim, e com as coisas típicas da idade de vocês. Então não dá para pegar uma menina de 15 hoje, né? E transformar ela numa pessoa de 25, numa mulher. Entendo isso, e aí isso acho que até ajuda na resposta que o Cleto deu anteriormente. Vocês estão numa situação
bastante delicada, né? Desemprego, gravidez, vocês jovens, dependentes. E às vezes com a cabeça assim, vocês nem conseguem pensar em alternativas, né? Vamos fazer uma coisinha para vender, vamos dar uma força aqui, porque está todo mundo envolvido com essa problemática. Você perguntou como conversar, né? Uma das coisas que ela perguntou. Então, se você começar o diálogo, e isso serve para a resposta anterior também, escuta aqui. Né? Qualquer um de nós que eu for conversar com ela, Carla, escuta aqui. Né? Então, isso não é nada agradável, ele já espanta qualquer um. Ou seja, dialogar é importante, mas a forma do dialogar também é. Para que vocês entendam qual é a situação. Bom, a condição que nós temos nós temos um cômodo para viver. Isso é que nos foi dado hoje. Bom ou ruim, esta é a condição. Então, não dá para brigar com a condição, mas dá para pensar juntos em como sair dela. Ah, mas nós estamos em crise. Por isso que eu falei, também se vocês ficarem focados só na briga, vocês não conseguem ver alternativa. Elaine, sim, Cleto. Você acha que... Porque eu fiquei, assim, com o coração bem cheio de compaixão, porque é uma situação difícil, né? Muito, Dois jovenzinhos... Duas crianças. Dois jovenzinhos e que a criança não pode se tornar um problema. E a criança Bebê, né? é um valor maravilhoso que vocês têm em mãos. Eles precisam de ajuda, eles precisam de adultos ali, pessoas que já passaram por dificuldades, amigos, ou vô, ou pai, alguém da comunidade, para ajudá-los. Sim, e eu diria assim, até, por exemplo, talvez algum casal de amigos que esteja fora, mas não aquele amigo que bota mais fogo. Tá vendo? O cara também é folgado, não está trabalhando. Porque também tem os amigos que vão botar mais fogo. E aí, por serem muito jovens, acabam também entornando nesse caldo aí, né? O que é mais difícil. Eu penso que essa pergunta, ela ainda vai dar muito pano para manga. Eu preciso ir para o intervalo rapidinho, mas eu quero voltar no segundo bloco falando ainda a respeito dessa situação. Porque eu acho que dá para a gente trocar bastante ideias aqui, porque realmente é um caso atípico, né? Vamos dizer, teoricamente atípico, que hoje em dia acaba sendo até muito comum. Mas a gente vai para o intervalo rapidinho, né? Lembrando que é possível, nada é bobo, tudo a gente consegue resolver, e é como diz o Cleto ali, com Deus tem jeito. Nós vamos para o intervalo rapidinho e já a gente volta. Boa noite, estamos de volta aqui nesse segundo bloco do programa Trocando Ideias. Voltando à pergunta do bloco anterior, você perdeu? Então eu vou sintetizar aqui para você. É uma menina de 15 anos que está grávida, o seu marido ela é casada, eles moram juntos, ele tem 17 anos, mas faz 1 ano e 2 meses que moram juntos. Ela vai ganhar neném agora em janeiro. E, é claro, nesse ano de 2016, que já foi um ano de crise, atípico, né? Para todo brasileiro foi difícil, imagina para um casal nessa situação. Então, eles moram num cômodo e hoje vivem uma série de dificuldades, os pais ajudam a sustentar. E a gente voltou na pergunta porque eu acho que vale a pena, que a gente acha que é uma situação atípica, né, ou ímpar que acontece aqui. Não, e infelizmente tem virado até uma certa rotina. Crianças, porque 14, 15 anos são crianças, né, grávidas, e que acabam pulando etapas na vida, não digo nem estragando a vida, porque um bebê não vem para estragar a vida do outro, né? Mas pulam etapas e que depois vão fazer falta na vida deles, né? Porque não viveram bem cada etapa. Então, a gente queria, até a nossa produtora está conversando bastante com a menina que mandou a pergunta, para a gente ter mais dados e ajudar. O Cleto já se dispôs, já mandou um e-mail para ela também, para ficar acompanhando o casal. Mas é isso, né, Elaine? A gente falava assim, porque no final da pergunta ela dizia essa questão. O que eu faço para resgatar o amor inicial? Olha que bonitinho, né? Que pensa fazer um amor de 50 anos. 14, né? Mas voltar a essa pergunta, ao que os uniu, é muito interessante. Porque se a gente for esmiuçar, tem várias situações pessoais, familiares, enfim, né? Mas tem algo que os uniu. Nesse momento que é tudo muito difícil, se perguntem mesmo um para o outro, o que fez com que a gente estivesse juntos? Pode ser várias situações, né?
às vezes a própria carência de um com o outro, o amor mesmo um para o outro, que aí com os problemas ou com as situações que estão vindo, ela falava para Fernanda no intervalo que ela faz trufas para vender, né? A gente falava, poxa, faz alguma coisa para ajudar. Então, a gente vê que vocês estão se mexendo. Ele procura emprego e que ele está procurando emprego. Bom, né? ele está na faixa dos 16 aos 24 anos, que é a faixa que tem encontrado mais dificuldade para se recolocar no país, né? Dentre as outras também, essa é que tem mais dificuldade. Mas estejam juntos. Então, é essa união que vai conseguir dar maior clareza, talvez, como a gente dizia no bloco anterior, o suporte de um casal maduro e mais neutro, que consiga também acompanhá-los, e essa disponibilidade que o Cleto colocou agora também, de dar esse suporte aos dois, então, nas mensagens que vocês possam trocar, né? E resgatar o que é o início, porque todo um relacionamento começou por um motivo maior, ele não começou por um acaso. Então, foi por um acaso que as pessoas se uniram. Então, acho que esse é um dos pontos que vocês podem seguir. Busquem ajuda. Não vivam sozinhos, busquem ajuda, né? Vale a pena. No caso específico de vocês, o Cleto está aí se oferecendo. Então, vá sempre procurando alguém com maturidade para ajudar, porque tem solução. Cleto, aqui uma pergunta bem pertinente. Olha, também pediu para não ser identificada, diz assim: tem um filho que desde os 12 anos usa drogas. É envolvido com o tráfico e já foi internado por várias vezes. Ele fez 18 anos e agora está preso. Cheguei no meu limite e coloquei ele para morar com o pai. Como ele é muito manipulador, não quero ir fazer visita e não acho justo pagar advogado. Acho que ele tem que ser responsável pelos próprios atos. Gostaria de um conselho. As consequências, né? Preso, um menino novo de 18 anos, mas eu penso assim, por mais que a mãe é mãe, né? Ela sente as dores de mãe, por mais que ela queira passar a realidade para o pai, não querer ir visitar, porque o filho é um manipulador, essas coisas todas, mas é mãe. O que eu vejo é que nesse momento difícil, o que você pode fazer? O que minha mãe fez por mim. Eu não fui preso e nem me envolvi com tráfico, mas usei drogas durante um bom tempo. Minha mãe utilizou 2 verbos na minha vida: amar e rezar. Sempre me amou e sempre rezou por mim, acreditando que um dia o Cleto tivesse jeito e que o Cleto iria dar certo. Pessoas falaram assim para minha mãe: Dona Mercedes, desiste do Cleto. O Cleto não tem mais jeito. O Cleto é um problema. O Cleto é um caso perdido. Imagine uma mãe escutar isso. Minha mãe ficou com tudo isso e deu a resposta: com Deus o Cleto tem jeito. Por que eu estou dizendo isso? Olhando para o seu filho que eu não conheço, olhando para a senhora que eu não conheço, olhando para o pai que eu não conheço, eu acredito que o seu filho tem jeito. Então, como que você pode fazer? Mesmo que você não visite, amar e rezar, de onde você estiver. Eu amo meu filho, eu gerei o meu filho. Você já vai fazendo um trabalho de cura interior dentro de você, de tudo que você viveu com ele. Porque o Pai do Céu não descarta o seu filho. O Pai do Céu não vai desistir do seu filho. O amor de Deus não desiste. Então vai fazendo esse trabalho dentro de você. Eu acredito que ele pode ser transformado. Eu acredito que um dia ele pode sair da prisão e se transformar num evangelizador. Eu acredito nessas coisas. Jesus investia nos piores. Jesus olhava para o corrupto e acreditava no corrupto. Jesus olhava para o ladrão e acreditava no ladrão. Jesus olhou para Maria Madalena, que era prostituta, e acreditou em Maria Madalena. Então a gente olha para a pessoa e vê o erro da pessoa, vê o pecado da pessoa. Deus olha para a pessoa e vê o Filho de Deus, a Filha de Deus. E desses aí, ele ainda faz seguidores dele para continuar o anúncio do Evangelho. Então, eu vejo que você deve amar e rezar pelo seu filho. Ame e reze. Ame e reze. Não desista do seu filho, ame. A gente aqui não está dizendo que é fácil, porque a gente vive experiências nesse sentido, sabe o quanto isso é difícil, né? Já vivemos na própria pele várias situações nesse sentido, mas não desista. Ame, mesmo que a distância, ame o seu filho, ele precisa do seu amor. Elaine, vamos lá, também não quer ser identificada, mas e diz assim:
Me masturbo desde criança. Fiquei casada durante 7 anos. Tenho um filho de 5 anos e estou sozinha há 4. Sou católica, tenho 37 anos e às vezes me masturbo até hoje. Como posso me libertar desse vício? Vamos lá. Quando se fala em masturbação, se induz, né, a questão de autoconhecimento, mas isso acaba muitas vezes sendo um escapar, né, da sua vida para uma série de situações. Uma delas, e que é muito comum a gente ouvir, é quando estou ansioso, quando estou ansiosa, vou... Então, a minha descarga é essa. Vale você avaliar, por exemplo, que momentos que você tem, que você está, vamos dizer assim, eu estou passando por uma preocupação muito grande. Parece uma coisa engraçada, né? Ou diferente de você ouvir, mas na verdade é isso. Que situações você vive onde você busca a masturbação e muitas vezes como esse alívio de uma situação ansiosa? Ela poderia ter qualquer... Então, o vício por si só, ele já traz um alívio. Uma pessoa que usa drogas, uma pessoa que joga, uma pessoa que tem o vício do sexo, da masturbação, da compra compulsiva, ela vai por esse caminho para esse alívio. Então, eu faria esse convite a você. Se observe, né? Você diz que tem um filho de 5 anos, está há 4 anos sozinha, talvez tenha muito medo de se relacionar novamente. Então, eu diria que tem uma série de elementos aí na tua história que você precisaria conhecer para entender por que você está nesse caminho. Eu digo isso porque não é uma linha simples. Você faz isso porque aconteceu isso. Essa análise de comportamento A acontece porque B acontece e C acontece, para cada um acontece de uma forma. Mas esse é um caminho. Então, comece a se observar. Se você tiver condições, não sei como que é a tua vida, talvez até o processo psicoterapêutico seja um caminho bacana, para que você entenda isso. Você vai contando aqui no teu relato, parece que de uma forma... toma até a liberdade de dizer, talvez triste, olha, tem tantos anos, tá assim, tenho um filho de tanto, estou sozinha há tanto tempo. Talvez aí marcas na tua história estejam te levando a esse caminho. Comece a pensar, como está sendo ocupado o seu momento vago, livre também. Às vezes também esse momento muito desocupado te leva aqui uma angústia, uma preocupação talvez de criar esse filho sozinho. Então tem uma série de motivos que podem te levar, embora você esteja nos contando que desde a infância você tem essa prática, né? Que também às vezes vem com esse alívio de N situações que você possa ter vivido na infância também. Eu acho que o caminho psicoterapêutico vale muito e de como você tem usado o teu dia a dia, as outras atividades de esporte, lazer, uma diversidade aí maior de coisas na tua vida. E também, porque eu também vivi a masturbação. E a gente se a gente não se cuida, né, a gente cai, a gente é fraco, a gente é limitado. O que ajuda muito também, mas precisa passar por um arrependimento. É uma boa confissão. Confessar, buscar um padre e falar, padre, me masturbei. Porque daí você se fortalece. Às vezes a gente fica com vergonha de falar. Ainda mais uma mulher, né? Chegar e falar para o padre isso. Mas é um pecado. E o Catecismo da Igreja Católica tem citações falando sobre a castidade que ajuda muito. Porque também você não é de uma hora para outra que você vai e comete ali a masturbação. A cabeça começa a funcionar, cenas começam a ser pensadas, imaginação, internet, páginas de sites aí com figuras pornográficas. Várias coisas estimulam a gente. Tudo vai... Não é assim... Você está andando e... não, é isso que você falou. Às vezes você está vivendo um conflito em várias áreas da vida e acaba que se tornando ali uma válvula de escape. Então precisa ser corrigido tudo isso, mas uma boa confissão vale a pena, passar por uma oração de cura interior, procurar na paróquia essas pessoas que rezam. Você vai conseguir superar. Que bom, obrigada. Ô Cleto, eu vou fazer uma dobradinha com você, porque na verdade as duas perguntas, elas têm uma relação, mas eu acho que também depois a Elaine pode contribuir. Ela diz assim, são duas mulheres, né, e diz assim, como uma de Pernambuco, tá? Como lidar com a experiência do deserto espiritual na caminhada religiosa?
Aí a outra pergunta assim. Tenho uma vida de oração e serviços paroquiais há quase 20 anos. E atualmente acho que cheguei a um desgaste espiritual. Não sinto vontade de nada. O que devo fazer para voltar a ter uma vida feliz espiritualmente? Então, na verdade, as duas estão num processo de deserto. Eu fui várias vezes, né, em peregrinação à Terra Santa. E uma vez escutamos de um guia, um padre, que já mora na Terra Santa um bom tempo, que deu uma explicação sobre o deserto que eu achei muito lindo. Porque quando a gente escuta do deserto, escuta isso, né? Quando a vida de oração está árida, seca, quando a nossa vida está seca, então a gente fala assim, estamos passando por um deserto, né? Minha vida está seca, eu rezo e não sinto o gosto, não tenho vontade de rezar, enfim, minha vida está seca, minha vida está um deserto. Ele trouxe isso e depois ele foi trazendo, na explicação dele, a beleza do que é o deserto. Deus que escolhe o deserto para enamorar com o seu povo, caminhar com o seu povo. Do deserto brota água, jorra água, deserto lá de Israel. No deserto se vê o verde, o plantio. Então, precisa de ver, nessa vida que está um deserto, os frutos que a sua vida já deu. As águas que já jorraram da sua vida, mesmo desse campo que você olha para você e fala, está um deserto. A minha vida mudou depois dessa explicação. Está deserto? Está deserto. Mas o que retirar desse deserto? Jesus escolhe o deserto para se preparar para a sua missão. Jesus fica 40 dias no deserto. Jesus foi para o deserto para duas coisas. Às vezes falam que ele foi para o deserto para fazer o jejum. Sim, mas ele foi para ler a Bíblia e se preparar para a sua missão. Jesus foi para o deserto para se alimentar da palavra de Deus e se preparar para a sua missão que vinha pela frente. E ali ele fica aqueles dias sem comer em jejum. Por que eu estou dizendo isso? Desse deserto que você está vivendo, muitos frutos vão dar. Vai dar água, vai dar plantio, é que a gente não vê. É aquilo que o Padre Jonas Abib nos ensina também, né? Quando a gente se encontra com Deus, logo naqueles primeiros dias, naqueles primeiros meses, naqueles primeiros anos, a gente ainda está sob a graça de Deus. A gente caminha sob a graça de Deus. Mas o Padre Jonas Abib fala assim, tem momentos da graça de Deus, depois tem momentos da nossa raça. Precisamos viver também na raça. Graça e raça. Deserto é o tempo da raça. Maria que atravessa o deserto para visitar Isabel, 150 quilômetros. Gastou 4, 5, 6, 7 dias atravessando o deserto. Levou poucas roupas, pouca mochila, pouca bagagem. A pé ou em cima de um animal. A disponibilidade de Maria que sai de sua casa grávida para visitar Isabel. Então, do deserto dá para tirar muita coisa. Claro, fica essa aridez mesmo, né? Fica essa secura. Mas quando eu estou no deserto, e eu também entro no deserto, a vida fica seca, eu começo a ver. Estou dando fruto, já dei fruto, começo a contemplar as belezas do deserto, porque o deserto é belo. Elaine, são fases? São, quando o Cleto falava, eu lembrava da história que a gente sempre fala de esgotamento emocional nas coisas para as quais a gente se dedica. Né? Tem sido muito comum hoje a gente conversar sobre a tal da síndrome de burnout, né? Que é isso, é a chama que se queima. É quando parece que eu dei algo para algum lugar, para um trabalho, para uma instituição, enfim, e de repente eu não me vejo mais com energia. Porque às vezes eu estou ali só fazendo aquilo e mais nada na minha vida. Às vezes uma pessoa que tem 20 anos de caminhada, ela está ali envolvida em todos os movimentos, né? Ela está na liturgia, ela está nos grupos, enfim. E às vezes passa por mudanças dentro da comunidade, às vezes não se achando mais importante, útil,
né? Porque os tempos vão mudando. Então, observe também um pouco disso, né? Achar que você talvez, ou até se comparar, né? Olha, eu não sirvo mais, eu não caibo mais aqui. Às vezes talvez você não caiba naquela atividade, mas caiba numa outra. Às vezes também é tempo de dar um tempo, e é bom, porque esse tempo de recolhimento te faz repensar na vida também, nas suas posturas, em outras coisas que você possa contribuir, né? É justamente por isso que a nossa vida é feita de várias dimensões e a gente precisa dar atenção a todas elas, né? Para que quando uma estiver mais em baixa, digamos assim, a gente também vá se apoiar em outra, para se renovar e voltar para aquilo que a gente gosta muito, por exemplo, né? Para a comunidade, para a igreja, enfim. Esse também é um caminho, Carla. Então tá aí, vamos procurar ajuda, gente. Procurar ajuda, não fiquemos sozinhos. Elaine, a Vera de Araras disse que gostaria de perguntar para a Elaine. Também. Como lidar com a depressão de final de ano? Puxa vida, eu falo que final de ano é bem típico, nostálgico, é né? bem nostálgico, porque você vai revendo aquilo que você fez ou não fez no ano. Então, é um tempo que, inclusive, para a clínica, ele dá, assim, pano para manga, né? Porque ou as pessoas vão passando por arrependimentos, por coisas que gostariam de ter feito. Eu penso que a gente não pode tirar também o olhar daquilo que a gente chama da esperança, né? Do olhar positivo sobre as coisas. O lado da depressão sobre o ano, ele tem muito um viés negativo. Então, olha quantas coisas eu deixei de fazer. Mas aí eu volto, já que a gente está se organizando para 2017, né? Quantas coisas você se dispôs a fazer? Às vezes eu faço aquela lista gigantesca de planos para o ano e eu consigo realizar 2. Né? E eu olho para trás e falo, puxa, eu não fiz nada. Mas será que também você não colocou muitas coisas para serem feitas durante o seu ano? Então, melhor 5 boas metas que você consiga conquistar. Faça poucas coisas, mas faça bem. Exatamente. Você estava falando, eu estava pensando aqui. Faça boas coisas, mas as faça bem. Porque talvez é aquilo que você pode, consegue, está no teu alcance, sem deixar de sonhar também, né? Senão a nossa vida perde sentido. Então, é bacana. Puxa, eu queria fazer aquela viagem dos sonhos. Se organize. Vá guardando o seu dinheirinho, né? Vá se planejando, mas tem um alvo. Então, acho que ter o alvo lá na frente é interessante também. Olha, para 2017 eu quero, sei lá, começar a praticar atividade física, o famoso perder peso que todo mundo quer, né? Mas aí quer perder 20 quilos num mês e não vai conseguir, porque é algo fora do normal. Pode até perder, mas ganha 30 no mês seguinte, então não adianta. Então, esse olhar nostálgico também pode ser sobre isso, né? Que você deixou de fazer, sobre as coisas que se foram, sobre as perdas, né? Mas não perca esse olhar também de esperança, de positividade que a gente precisa ter sobre as coisas. Além dessa questão da depressão de final de ano, porque a gente vai revendo tudo o que fez e o que não fez, o que deixou de fazer, né? Mas eu percebo também que muito nessa época das festas, as pessoas ficam um banzo mesmo, né? Aquela nostalgia, mas por causa de familiares, por causa de entes queridos que se foram. Das elaborações de luto, né? Porque não viveram bem? Por que as pessoas têm essa coisa de chega Natal, ai, que saudade. É só no Natal que lembra, né? Talvez porque, assim, historicamente, o Natal remete às festas de família, né? Então, pelo menos para mim, Natal me remete à festa com os meus avós. Então, que não estão aqui já há muitos anos, mas me lembra. Não tem mais avó, porque com a avó todo mundo se reunia e tarará. Eu acho que para muitos de nós o que acontece é isso, a gente fazer essa memória. Só porque foi mal resolvido, não necessariamente, porque embora a pessoa tenha, né, não esteja mais conosco, a gente sente saudade. Sim, não, porque tem a memória boa, essa coisa assim, você lembra. Eu também lembro das minhas festas, mas tem gente que gosta de chegar no Natal e ficar assim, mas era tão bom quando era assim. Fica só na parte negativa. Depressiva, talvez, né? Na parte né? triste, por que não é mais assim? Não, gente, foi bom. E o que a gente pode fazer para voltar a ser bom? Para voltar a ser bom, porque senão a gente também fica naquela coisa, quero que essa época do ano nem pare. Tem gente que fala, odeio o Natal, né? Pulo o Natal, que eu não gosto dessa época. Ou, eu não gosto de agosto, porque em agosto aconteceram várias coisas ruins, ok? Ou, sei lá, qualquer outro mês do ano. Só que vamos dar uma outra olhada para o lado de cá, né? Deus nos trouxe até aqui. Eu falo que por mais que 2016 tenha sido um ano muito difícil em vários aspectos, nós chegamos até aqui, né? E temos ainda, né, anos pela frente para trabalharmos, para termos esperança e para alimentarmos isso também, né?
Com certeza, gente, 2016 foi um ano bem difícil. Eu sei que tem gente aí que está dando graças a Deus que ele está acabando. Graças a Deus está acabando. Como disse o padre Fábio de Mello na pregação dele no Osana, né? Etaninho difícil. Etaninho difícil mesmo. Então, vários. E para nós também, aqui na Canção Nova, foi um ano difícil, até também a questão econômica, porque é o país, né? O mundo está em crise, mas o país de uma maneira particular. E nós estamos aí na última semana mesmo e precisamos da sua ajuda, da sua colaboração, para que a gente possa encerrar esse ano sem dívidas. É difícil? É difícil. Vai ser muito difícil. Mas impossível não é, né? Porque para Deus nada é impossível. Então eu quero convidar você a fazer o seu algo a mais, né? A fazer aí a sua doação ainda até o dia 30, para que a gente possa, né, continuar essa linda missão, né? É um desafio, mas é uma linda missão de evangelizar através dos meios de comunicação e chegar a tantas outras pessoas. E quem puder já ser um novo sócio pelo débito automático, está aí, né? Você pode acessar clube.cançãonova.com, que está passando aí no nosso GC, fazer o seu cadastro através do débito automático, porque é uma maneira segura, tanto para você como para nós, né, da sua contribuição. Não se esqueça, estamos em dezembro, janeiro é mês de férias, mas na Canção Nova não se tira férias. A evangelização ela é 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. Contamos com você. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o último bloco do programa, conversando mais, trocando ideias e respondendo as suas perguntas. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias, terceiro e último bloco neste programa de hoje, ao vivo. Tanto que ao vivo que eu já recebi aqui já uma notícia aqui, olha, meu pai, seu Carlos Astucci, já me mandou aqui, obrigado pela audiência, tá, pai? Dizendo que as contribuições, na verdade, são até o dia 29, porque 30 é feriado bancário. Eu lembrava, eu sou filha de bancário também, né, que era 31, mas 31 é sábado esse ano, né? Então o banco 30 é feriado bancário. Então nós só temos amanhã e depois para contribuir, seja por débito automático, seja por transferência, a maneira que você vai colaborar conosco, nos ajude nessa reta final aí do projeto Dai-me Almas, para que a Canção Nova possa virar o ano sem dívidas. Uma das outras maneiras que você tem para contribuir com a Canção Nova também é adquirindo produtos que evangelizam. O Cleto já falou do casamento fortalecido, e aqui também nós temos hoje está falando tanto sobre relacionamento, né? Padre José Augusto, quem vos uniu foi Deus. Que o Padre José Augusto também dá algumas orientações a respeito de como um casamento cristão, né? Como um casamento católico, como superar as crises. Então está aqui. E lembrar que quem nos uniu foi Deus. Os dois livros, então, o Casamento Fortalecido e Padre José Augusto, quem vos uniu foi Deus. É mais uma maneira, você pode ligar no nosso call center, no 12 31 86 2600 ou loja.cançãonova.com. Tá certo? Eu quero só dar uma força aí, né, nesse pedido, né? Mete força. É isso. Porque a gente pode correr o risco de olhar para o mundo está em crise, o Brasil está em crise, nós estamos em crise, não só crise financeira. Está tudo meio que bagunçado, né? A crise de valores está tudo bagunçado, não é só a crise financeira. Mas assim, olhe para a Canção Nova e acredite que nós podemos, junto com você aí, sair dessa crise. Então, corremos o risco de olhar para a Canção Nova e falar assim, a Canção Nova não vai conseguir, está muito difícil. Mas, com a sua contribuição, mesmo que seja pequena, você gostaria de ajudar com um valor grandão, mas mesmo essa contribuição pequena que você acha, você pode ajudar a amenizar esse percentual, que pode ser grandão, você pode diminuir. Entre conosco nessa, para a gente ir para 2017 com menos dívida, no caso. Que bom. Obrigada, Cleto. E vamos aí. Valeu, força meu total, amorzito. gente. Elaine, o Felipe do Rio de Janeiro diz assim, tenho 32 anos e muita dificuldade em controlar meus pensamentos. E com isso, sofro muito com os acontecimentos passados. E até sofro com o que pode acontecer no futuro. O que eu posso fazer? Você me fala de duas situações, né?
Quando você se preocupa muito com o excesso de futuro, tem a característica da ansiedade, né? Quando mesmo antes de acontecer, você já vai projetando, e geralmente não são projeções muito positivas, né? Você não projeta assim, vai ser bacana amanhã, você já projeta aquilo. Puxa, pode ser que aconteça algo terrível. Eu diria que caberia uma avaliação mais minuciosa do que você tem, Felipe, porque tanto essa coisa da tendência mais depressiva ou mais ansiosa podem te atrapalhar bastante no dia a dia, né? No teu trabalho, nas suas relações, enfim. Se ela é constante. Se é constante, né? Porque o que a gente fala aqui? Ansiedade é bom, ansiedade todos nós temos. Né, num grau saudável, é aquilo que faz com que a gente preste atenção para não ser atropelado, é aquilo que faz com que a gente não saia correndo sem olhar para os lados, né? Enfim, até com que a gente espere, puxa, hoje à noite tem trocando ideias, gera uma ansiedade em mim? Gera. Mas se eu ficasse assim, ai meu Deus, eu vou lá, e eu começo a suar, eu começo a passar mal, eu começo a ter sintomas físicos dessa ansiedade, isso atrapalha bastante. Então, caberia fazer uma avaliação clínica até do que é e do como é essa ansiedade, para você ver se isso cabe, por exemplo, só um processo psicoterapêutico te ajuda, e às vezes, ok, às vezes você precisa de uma ajuda médica, a depender do grau dessa ansiedade ou desse processo depressivo, e aí só cabe mesmo um diagnóstico. Felipe, procure ajuda, porque pelo que você me conta, né, tá te trazendo aí algum prejuízo, tá? Vá atrás, Felipe. Da doutora Elaine. Tá, já. Gente, ele está concorrendo comigo aqui, né? Só está entrando em contato. Como é que descobre o seu WhatsApp, né? Fica aqui, agora eu tenho uma pergunta para você, tá? Aqui é para a doutora Elaine. Ela muito obrigada. Pede para não ser identificada. Ela diz assim, tenho 22 anos e morava fora com a ajuda dos meus pais. Me formei há 1 mês e agora engravidei. Minha família não vai aceitar. Minha mãe é muito religiosa e sei que vai ser difícil para ela. Meu irmão acabou de engravidar a namorada. Foi uma gravidez desejada. Agora eu, por descuido, engravidei. Estou de 1 mês. Engravidei de um cara que eu estava saindo. Ele é uma pessoa do bem. Meus pais não o conhecem e estou com medo de como lidar com tudo isso. Passam muitas coisas ruins na minha cabeça. De como vou viver, eu choro muito. Sei que estou errada e não sei como contar para os meus pais. O pai da criança sabe. Está me apoiando e diz que vai fazer de tudo para me ajudar. Mas passam 1000 coisas na minha cabeça. De vontade de abortar, de me matar, e tenho muito medo de não me aceitarem mais com o mesmo amor. Por favor, me ajudem. A primeira coisa que você precisa começar a refletir e rezar é olhar essa criança como uma bênção. É bênção. Filho é bênção. Claro, esse medo de conversar com os pais sobre isso é normal. Mas enfrenta esse medo. Vá ao encontro dos seus pais. Explique. Fale. É um neto que vai vir. Lá na frente, você vai ver que essa criança, esse seu filho, sua filha, vai ser o neto do vovô, a netinha da vovó. E tudo vai se acalmar. Agora, nesse primeiro momento, passa tudo isso na cabeça mesmo. Desejo de se matar, desejo de abortar a criança, mas não se mate. Dentro de você existe uma bênção de Deus. Dentro de você existe um valor eterno. O namorado aí, não sei se é namorado, está te apoiando. Isso já é legal. Então, vá ao encontro dos seus pais e derrube já essa muralha, né? Que já se tornou um paredão grande dentro de você. Como que eles vão reagir? Vai ser difícil, mas converse, é o diálogo. Sempre é o diálogo. Mas dentro de você existe uma bênção. Existe uma bênção. Reze já pelo filho, pela gravidez. Não aborte, não dê um fim na sua vida. Existe dentro de você uma bênção. E o importante também é você se conscientizar que realmente você vai ter que arcar com as consequências, né, dessa gravidez. Então, eu acho que o importante é você chegar para os seus pais, né, com a notícia que eles vão ser avós, que você está grávida, né, mas também não levando
me entendam, teoricamente um problema para eles, porque não é um problema, né? O filho é uma bênção, o filho é seu. Então você e realmente o pai da criança vão assumir a criança, mas contar para eles, porque ficar vivendo por pior que seja, isso que o Cleto falou, por mais susto que eles levem, depois passa, né? A coisa vai caindo e assim a gente também não transfere como um problema deles, né? Não joga para cima deles a responsabilidade. É uma responsabilidade sua e do pai do seu filho, mas trabalhe na verdade, né? Seus pais, eu acho que eles vão se sentir bem melhor sabendo que eles não estão na mentira, né? Que eles estão caminhando com você e na verdade. Não é melhor, Elaine? Bem melhor. Senão você carrega a situação que pode ser um problema na sua visão, vai se tornar um problema maior, né? Porque a gente carrega também sem resolver, não adianta, se torna uma dor maior. E na minha cabeça veio assim, né? Não trate agora esse fato como um peso. Torne isso mais leve, né? Quando a gente fica grávida, né? Marido e mulher, o filho é bênção, é alegria, precisa despertar a alegria. Ó, época de Natal, né? Alegria. Alegria, vai nascer um bebê em breve. E a mamãe, a sua mamãe, ela vai te ajudar. A mamãe sempre vai ajudar a filha nas gravidez. E a gente percebe que os avós, assim, os nossos pais, eles têm maturidade, no primeiro momento levam um choque, mas você vai ver, eles vão auxiliar, eles vão te ajudar. Trata essa situação mais leve, derruba todo esse peso. Elaine, também pede para não ser identificada e diz assim: há 2 anos atrás engravidei e perdi o bebê. Passamos por um período difícil, mas juntos, meu marido e eu vencemos. Infelizmente, neste ano, perdi outro bebê. Fiz vários exames e descobrimos que tem um problema de coagulação e que durante a gestação terei que tomar alguns cuidados. Depois dessa segunda perda, venho me sentindo muito abalada quando descubro que outras pessoas estão grávidas. Sinto vergonha em sentir o que sinto. Fico muito triste e choro muito. Meu marido está sempre ao meu lado me apoiando. Ele é maravilhoso. O que eu faço para tentar amenizar esse sentimento de tristeza e inveja que sinto? Tenho muita vergonha em sentir isso e acabo me martirizando muito por esses sentimentos. Acho assim, você está trilhando um caminho das tentativas e das perdas. Esse caminho não é muito fácil porque você sempre está passando... Você já passou por momentos de luto, né? Então, às vezes, de luto mal elaborado mesmo, de não compreender isso que está acontecendo contigo. Eu não vou dizer para você que puxa, é normal ou é natural, mas é interessante que você já consegue dar um nome para esse sentimento, que é: eu tenho inveja quando eu vejo uma mulher grávida, porém eu me sinto muito triste, e aí vem a coisa toda da incapacidade, da impotência. Tudo isso seria interessante que você pudesse trabalhar no processo de terapia. Então, se você não fez ainda, eu acho que você se beneficiaria muito, até para conseguir entender isso, né? Para as mulheres que têm essa dificuldade da gravidez ou que necessitam de mais cuidados com essa questão da coagulação, possivelmente tem medicações específicas que você tem que tomar aí com constância. Para essa caminhada, a terapia vai te ajudar, para que você possa chorar sem vergonha nenhuma. Embora você diga que eu acho que a primeira coisa muito bonita que você diz é: o meu marido me apoia em tudo. Então, que bom que você encontra dentro de casa essa parceria. E talvez até em determinado momento, a terapia de casal, para que ele também possa participar dessa tua angústia. Porque às vezes ele pode ser que ele não entenda, né? Poxa, mas olha, eu estou aqui do teu lado, estou te apoiando. Mas a perda é sempre mais dolorida para a mulher, porque é ela que está gerando, então a vida está brotando ali dentro dela, né? E quando há qualquer problema, mesmo que seja com um homem, a primeira que fica, vamos dizer assim, né, pensando é a mulher: eu sou incapaz, tá vendo? Eu não consigo levar à frente uma gestação. E às vezes a questão não está nem com ela. Então, seria importante você trabalhar isso sim, para que no decorrer agora desse processo, das tuas novas tentativas, da situação toda, né, você esteja com esse respaldo, né? Escolha também bem o teu médico, acho que isso também é bem importante, né? Quando a gente fala do profissional na parte de ginecologia, obstetrícia, que também compreenda e consiga te dar esse suporte para você e para o seu marido nessa caminhada.
E é verdade, né? Isso que você falou, o doutor Djalma, que é ginecologista, já esteve aqui no programa, né? Ele é o meu ginecologista, e ele sempre diz assim que médico é igual santo, cada um tem a sua devoção. Exato. Então, exatamente, a gente tem que ter a empatia com o médico, né? E isso é muito importante. Eu quero também reforçar aqui o que ao longo dos anos, muitos anos que eu estive aqui no Trocando Ideias, eu falo isso já há bastante tempo, a questão da beleza que é você ter um profissional, né, um psicoterapeuta junto com você, né, te acompanhando. Quem tem essa possibilidade de fazer uma terapia, que faça, porque já vamos desmistificar essa questão de que psicólogo e psiquiatra é para louco. Não, e para a gente não ficar louco, viu, gente? Eu tenho psiquiatra, né, e também faço terapia. Então, para a gente não ficar louco, então vamos tirar essa coisa. Ai, não, isso não é para mim, isso não é coisa de Deus. Pelo amor de Jesus, olha aqui, essa mulher não é de Deus. Se ela não for de Deus, eu vou falar para você, a coisa está feia. Então, procure, porque hoje a gente falou várias situações aqui que seriam ótimas pessoas terem esse acompanhamento. Você tem um psiquiatra, um psicólogo e o Cleto. Não precisa mais, né? Eu tô bem servida, Tá bem né, servido. gente? Não, mas que a gente não deixe isso mesmo passar. Quem tem a possibilidade de ter um profissional assim acompanhando, faz um bem miserável. Ô, Carla, chegou uma pergunta aqui para Não doutora adianta, Elaine. Ele vai fazer, ele vai me Só contar. tá começando a perguntar, Linha você direta. pode perguntar por aqui, ué. Linha direta. Fala que não. Não? Aqui, ó, então dá o endereço aí. Tá lá. Ó, a pergunta eu não entendi direito, mas eles estão assistindo, qualquer coisa ele melhora aqui, tá? Tá bom. Vem lá do Ceará. Joia. Gostaria de saber como reconstruir uma família após um relacionamento de um filho que trouxe muitas complicações dentro da família, levando uma pessoa a querer cometer suicídio. O que vocês nos aconselham? Tá. Então vamos ver se a coisa... Me parece que o relacionamento do casal ficou complicado por um filho... O que eu entendi foi mais ou menos isso. Que trouxe problemas. Um filho gerou um problema e levando uma pessoa a querer cometer um suicídio. Puxa, é bem... Vou dizer para você que é bem amplo. E eles tá? querem saber como reconstruir a família. Então, primeiro assim, quem é a base da família? Marido e mulher? Eles estão fortalecidos nisso, que é a união do casal? Porque às vezes, se é um problema com um filho, o primeiro que começa a deteriorar é pai e mãe. Então, voltem lá, comecem a rever o que está acontecendo com vocês dois, no que isso impactou a vida de vocês. E quando eu falo vida, é a vida total. Né? Porque às vezes um problema com um filho te desestrutura não só emocionalmente, mas às vezes financeiramente. Quantas famílias que a gente não vê assim? Então comecem a pensar em todos esses vieses aí que estão acontecendo na casa de vocês. Entender que por mais que o problema tenha sido com um filho, existem todos os outros membros da família, né? E que essa família continue existindo. Está aos pedaços, fazendo até aquela analogia do Cleto, né? Tem os cacos, então está na hora de começar a recolher os cacos e avaliar. É que corre o risco desse filho se tornar o centro, né? Exato. Quando a gente tem uma história de família, assim, que eu tenho um filho... Vou chamar de um filho... Eu não gosto desse termo de filho problema, mas um filho que requer mais atenção, né? A gente corre o risco de deixar de olhar para os outros filhos. E aí a gente vai tendo problemas que a gente nem percebe. E também corre o risco de deixar de corrigir em nós também, né? Sim. E tudo que acontece é o filho. Exato, porque ou eu vou prevalecendo mais aquele filho, ou porque aquele filho já percebeu que ele consegue manipular esses pais vulneráveis. Então tem uma série de coisinhas que vão acontecendo. Repete isso aí, achei bonito isso aí. O filho, então, ele descobre um jeito de atingir esses pais que são vulneráveis. Então, por exemplo, se você não fizer isso, eu vou me matar. Aí você vai e compra algo para ele. Se você não fizer isso, eu saio de casa. Você vai e agrada. Opa, calma. Às vezes a gente percebe nessas relações familiares, né, isso muito claramente. Então, por exemplo, nós somos aqui uma família, eu sou a filha, eu vou, me endivido, vocês vão, pagam minha conta. Aí, não, agora eu nunca mais vou fazer isso, tarará. Aí eu me endivido de novo, vocês vão lá e pagam minha conta, e assim vai acontecendo consecutivamente. Cuidado. Mas meu filho tem problema, meu filho não sabe. Será que ele não sabe mesmo? Será que ele não está se valendo disso? Então, por isso que eu falei no começo da resposta, olhar como estão esse pai e essa mãe,
a base da família, como estão esses outros membros da família. Então, bom quebra-cabeça. E olha que legal, a pessoa respondeu aqui, ótimo, era isso aí que eles estavam precisando ouvir. Obrigado, forte. Uma salva de palmas, gente. Aê. Que bom! Então, Mas por que a gente toma esse cuidado quando dá uma resposta? Porque nem sempre a gente vai atingir. Mas, às vezes, de tanta gente ouvir histórias em consultório, né, que são famílias, uma de cada canto do mundo, a gente vai entendendo que tem formas de condução na família que vão dando essa direção, tá? Mas que bom que a resposta pode te ajudar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Existem coisas que dá pra gente pôr assim no pacote, né? Obrigada, Elaine. Nada. Ô, Cleto. Oi. Olha aqui. Também não pede para não ser identificado. Assim, sou casado há quase 5 anos e queria muito ter um filho. Mas a minha esposa não quer. Quando eu falo com ela sobre o assunto, ela desconversa. Como convencê-la a mudar de ideia? Antes de nós nos casarmos, ela queria. Mas agora parece que ela não gosta mais de mim. Não é só a situação de não querer ter o filho, né? Diante do que ele falou aí, parece que ela também não gosta dele mais. E aí a gente volta naquilo, né? A importância de conversar, de dialogar. Porque nesse livro aqui, ó, Casamento Fortalecido, que eu e a Carla escrevemos, a gente trata disso. Isso que a doutora Elaine trouxe agora há pouco. Quando acontece um problema na família, o casal precisa se cuidar, o casal é a base. Então a gente leva um conteúdo para cuidar do casal aqui. E a gente fala disso, porque quando a gente, lá no dia do casamento, o padre pergunta, promete ser fiel na alegria e na tristeza? Sim. Na saúde e na doença? Sim. Amando e respeitando um ao outro para o resto da vida? Sim. Promete acolher os filhos que Deus quer enviar? Sim. Promete educá-los na fé? Sim. Depois, mais para frente, vem um festival de não, como esse. A esposa não quer ter o filho. O esposo quer ter o filho. Um lado quer ter o filho. O outro lado não quer ter o filho. Já dá desarmonia. Já dá conflito. Por isso do diálogo. Por isso de conversar. E eu acredito que ela te ama. Ela te ama. Esse amor não acabou, não. O que precisa é conversar. Só que é aquilo que nós falamos no início. Conversar sobre o quê? Quando não se conversa, quando não se tem o costume de conversar, e a hora que precisa de conversar, aí quer conversar um pacote, um monte de coisa. Aí dá problema. Precisa agora de pontualizar. Primeiro, chegar nela e falar assim, se tivesse acontecendo isso, eu e você, eu ia chegar para você e falar assim, Carla, você me ama ainda? Todo dia eu pergunto, você não pergunta? E ainda você responde, você ainda duvida? Mas eu pergunto. Vai. Por que eu pergunto? Porque é bom receber essa resposta. E eu olho para minha aliança e falo assim, eu te amo, Carla, é só você na minha vida. Eu faço essas coisas, porque essa repetição vai ficando guardada, vai ficando gravada, vai ficando decorada dentro da gente. A gente precisa repetir isso. Agora, quando não repete, o que vai acontecendo? As alianças vão sendo retiradas do dedo, vai ficando num canto. Então, são coisas, e esse livro Casamento Fortalecido, ele nos leva a refletir as respostas que demos no dia do casamento no altar. E a gente fala assim, já que é aos 19 anos, vem aqui, levanta um pouquinho aqui. Que existe maneiras de recomeçar. Uma delas é recomeçar pelo beijo que foi dado no altar. Mas não é só o beijo. Não é só o beijo. Mas 19 anos, gente. Não é só o beijo. São os compromissos que foram feitos lá atrás, nos 5 anos. Entendeu? Então, essa conversa precisa ter. Vai nela e pergunta, você me ama? Eu acredito que ela vai falar que te ama. Planejamento. Desgastou? Desgastou. Machucou? Machucou. Mas é possível retomar? É possível retomar. O seu casamento tem jeito. Está aqui, Casamento Fortalecido. Obrigada, Cleto. Elaine, eu tenho uma pergunta aqui, ela é bem complexa, mas eu não queria, a gente tem um tempo muito curto para terminar o programa, lá.
Tá. Nós estamos dando 3 minutos, Então, vamos mas eu acho que não dá para ficar fora, tá? Pede para não ser identificado. Recentemente descobri que meu filho é homossexual. E não consigo aceitar por questões emocionais, do preconceito que vai sofrer, principalmente por causa do espiritual. Ele quer que eu aceite e pronto. E para mim, é como se estivesse vivendo um luto de um filho idealizado que morreu. E no lugar, alguém que eu não quero aceitar. Nós nos agredimos muito verbalmente e cada dia fica mais insuportável a convivência. Não sei mais o que fazer. Então, pautada na tua idealização, quanto mais você se fixar na idealização, mais você vai agredi-lo, mais ele vai se afastar de você e mais você perde uma pessoa que, independente do que está acontecendo nesse momento na vida dele, é seu filho. Eu sei que essa é a pior resposta, talvez, que a gente possa dar, né? Porque eu não estou dizendo que você tem que aceitar goela abaixo. Talvez você não entenda, você não aceite aquilo que ele vive nesse momento, mas não é o agredindo que você vai conseguir reverter qualquer situação. Né? Então, porque essa agressão, de fato, vai expulsá-lo cada vez mais de perto de você. E eu penso que não esteja sendo sofrido só para você, mas para ele também, sim, que está recebendo essa agressão. Porque você fala assim, mas ele vai ser vítima disso, ele vai ser vítima daquilo. Ele já está sendo vítima nesse momento. Dentro de casa. Dentro de casa, que é o pior. Então, se você estiver próxima, você vai conseguir até dar suporte a ele naquilo que ele precisar. Então, filho, independente da... A condição é filho. A palavra que você usa e você conseguiu nomear muito bem é idealização. Procure trabalhar isso, né? Talvez também se beneficiando de terapia, de apoio, mas trazendo ele para perto de você. Começando de um exercício aí de... Me desculpa se eu fui grossa com você ao falar, me desculpa se em algum momento, mas entenda também os meus pontos de vista. Né? Então, de novo, né, no caminho de respeito, né? E diálogo que vocês vão conseguir se aproximar e retomar essa relação, ok? Difícil, mas é possível. A gente tem que sempre lembrar que o amor, ele sempre vence. Né? E a gente tem que sempre estar pautado no amor. Nós estamos aqui na Canção Nova, hoje o programa ao vivo. Há muito tempo nós não tínhamos uma plateia tão recheada assim, gente. Parabéns. Eu vou encerrando o programa de hoje. Já as pessoas só gente aqui, bonita, hein? Só gente bonita. Estando aqui já para o acampamento já de Ano Novo, muitos passando já estando aqui para esse acampamento que vai acontecer. Então, lembre-se, férias é aqui na Canção Nova. Se você vem para virada, como eles, ou se vocês vêm passar o mês de janeiro, venha. Faça parte da Canção Nova. Nós temos gente aqui, vocês vão levantando as mãos, tá? Vai lá. Tem gente aqui de Caieiras, no estado de São Paulo, tem de Brasília, de Curitiba, de Barueri, e ao longo do programa chegou muita gente. De onde? Grita aí que tem. Volta Redonda. Volta Redonda. Gente, Santo André. Deus abençoe vocês. Obrigada pela participação de vocês aqui também. Obrigada a você em casa. Um feliz Ano Novo. E lembrando que no mês de janeiro, o programa Trocando Ideias vai estar de férias, porque ele vai ser reformulado, tá? E a partir de fevereiro, ele estará sendo apresentado diretamente de Brasília pelo padre Roger Araújo. Elaine e eu estamos aqui de folga nesse tempo. Então, é um tempo que ele estará em Brasília. Até quando a gente não sabe, pode ser que dê certo, mas a partir de fevereiro, então, padre Roger é com o senhor aí em Brasília. Deus abençoe vocês, um bom ano, feliz Ano Novo, obrigada. Obrigada, muito obrigada. Meu marido, obrigada pelos 19, que venham mais 38. E vamos que vamos, né, porque a vida continua. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. CançãoNovaPlay.com. Assine já!